Bem-vindos a mais uma aula de física. Agora nós vamos trabalhar as leis de Newton. Elas foram publicadas pela primeira vez em 1687 por Isaac Newton, na obra de 3 volumes intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. A primeira lei de Newton diz respeito ao movimento quando a resultante das forças que atuam nele é nula. O que significa isso? Quando você soma todas as forças que estão atuando no corpo, o resultado dá zero, ou quando não atua nenhuma força nele. Então, nessa situação, ou o corpo está parado e permanece parado, ou se ele está em movimento, ele fica em movimento retilíneo uniforme. O que é isso? Movimento em linha reta com velocidade constante. Ela é conhecida também como o princípio da inércia pelo seguinte: o princípio da inércia diz que corpo parado tende a permanecer parado e corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Observa lá em cima a figura do cavaleiro ali, está no galope. De repente o cavalo dá uma freada brusca. O cavaleiro está em movimento e a tendência dele é permanecer em movimento, tá? Pelo princípio da inércia. A segunda lei de Newton diz respeito à relação entre força, massa e aceleração. No caso, quanto maior for a massa do corpo, maior é a força que devemos fazer no corpo para que ele tenha uma variação na sua velocidade. A terceira lei de Newton é conhecida como ação e reação, né? Ela diz o seguinte, que as forças de ação e reação atuam em pares e não se equilibram, uma vez que são aplicadas em corpos diferentes. Ou seja, se eu faço uma força na mesa, a mesa reage, a minha força é a ação sobre a mesa vai reagir e vai produzir na minha mão uma força de mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, né? Outro exemplo seria 2 patinadores parados de frente um para o outro. Se um deles der um empurrão no outro, ambos vão se mover em sentidos opostos, por causa da ação dos pares ação e reação atuando em corpos diferentes. Outro exemplo seria a espaçonave. Você observa ali que a turbina dela, o jato, faz uma força, é empurrado para trás com a força 2-1 e ele reage empurrando a nave para frente com a força 1-2. Aí está o resumo das leis de Newton. É importante você dar uma atenção às relações entre elas, né? Aqui você tem a primeira lei, qual a influência dela, por que ela é conhecida como princípio da inércia. A segunda lei, siga o caminho aqui no mapa mental. E a terceira lei. Qualquer dúvida, entre em contato, interaja aqui respondendo a esse tópico no fórum. Grande abraço a todos, tchau!